Nós estamos vendo e encerraremos hoje sobre o tema da ansiedade. Nós já vimos aqui nas nossas aulas várias coisas importantes. Primeiro, nós vimos que existe duas abordagens: a ansiedade de acordo com a psicologia secular, e nós vimos que existe o mesmo tema tratado à luz da Bíblia. Nós estamos defendendo o tema à luz da palavra de Deus. Também já vimos que existem diferenças entre pressupostos da Bíblia e pressupostos seculares. Para muitos, ansiedade e preocupação, e até devido à língua portuguesa, não tem como fazer essa diferença, ansiedade e preocupação são iguais. Se você está ansioso, é porque você está preocupado. Se você está preocupado, é porque você está ansioso. Então, como a língua portuguesa, as duas palavras são sinônimas, é dificílimo você separar uma da outra. No entanto, na Bíblia, isso aqui é importantíssimo. Daqui para frente, se você não entender isso, não vai adiantar muita coisa o que vai vir para frente. Preste atenção. No entanto, na Bíblia, ansiedade é diferente de preocupação. No dia a dia meu e seu, e a nossa mente já condicionada por anos e anos, vai ser difícil de separar. Mas se você tiver um exercício mental e você colocar isso no seu coração, você consegue sim. Então, ansiedade na Bíblia é uma coisa, preocupação na Bíblia é outra coisa. É tão diferente que a ansiedade na Bíblia é tratada como pecado. Eu lamento dizer isso para alguns irmãos que sofrem de ansiedade. Não é que eu estou faltando com amor a você e nem com respeito à sua dor, não é isso. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz e acho difícil você encontrar um teólogo no mundo que diga o contrário. Um teólogo, né? No mundo, não pode ser qualquer Zé Mané, né? Tem que ser alguém que conheça bem a palavra de Deus, que diga diferente do que eu estou dizendo para os irmãos. Ansiedade é pecado. É tão pecado que de Gênesis a Apocalipse, a ansiedade é veementemente combatida na Bíblia. Por Jesus, pelos apóstolos, enfim, ela é combatida o tempo todo. Lembre-se que a principal mensagem de Deus para nós, quando Ele aparece, a primeira frase, a frase que mais aparece na Bíblia é: não temas. O tempo todo isso aparece na Bíblia: não temas, não temas. Por quê? Porque a ansiedade gêmea siamesa do medo. A ansiedade, ela anda de braços dados, é colada mesmo, é gêmeas siamesas, com o medo. E quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro estado de medo do homem, o primeiro registro de medo na Bíblia, não foi uma coisa biológica, como alguns psicólogos pregam. Não foi uma coisa genética, como alguns pregam. Não foi um distúrbio hormonal, psíquico, não foi. O primeiro medo, a primeira ansiedade que nós tivemos no mundo, foi derivado de quê? Da desobediência a Deus, do pecado. E eles tiveram medo, sabe de quem em primeiro lugar? Não tiveram medo de animal, não tiveram medo social, como eles pregam, não tiveram medo de outros medos, outras fobias que a filosofia... Não, o primeiro medo que eles tiveram foi de Deus. Mas por que tiveram medo de Deus? Por causa do seu pecado. Por isso que a abordagem bíblica deixa bem claro para nós que a ansiedade é pecado. E é por isso que todo mundo peca. E é por isso que precisamos de Jesus Cristo. Agora, a ansiedade, ela traz vários males que eu coloquei na aula passada aqui. Não vou repetir, vou só citar para vocês. Quem estava aqui vai se lembrar, quem não estava vai rever agora. E se você tiver alguma pergunta, fala comigo depois. Olha os males da ansiedade. Cria uma situação muitas vezes real. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, você tem medo de tudo, você fica assombrado com tudo, você vê fantasma debaixo da sua cama. Fantasma não, né? Que a gente é crente, vê muito. Faz você sofrer muitas vezes desnecessariamente. Você vive uma vida de sofrimento, mas um sofrimento desnecessário. Segundo as pesquisas, 80% das preocupações de uma pessoa ansiosa não se realizam, não chega a acontecer.
Então você fica sofrendo. E é daí que deriva-se muitos problemas cardíacos. É daí que aí sim surgem outros problemas psíquicos, porque a ansiedade é um trampolim para outros distúrbios, como depressão, estresse e por aí vai. A ansiedade é um trampolim para essas coisas. Faz você sofrer antecipadamente. Você sofre. Bom, se aquilo vai acontecer, faz como o poeta conterrâneo da Marcela, lá do Rio de Janeiro, deixa acontecer naturalmente, né? Deixa acontecer. Então, deixa primeiro acontecer para depois sofrer. É até ilógico, até irracional você sofrer por uma coisa que sequer ainda aconteceu, não sabe nem se vai acontecer. Por isso que há a diferença entre ansiedade e depressão, ou a ansiedade e preocupação. Porque tudo que a ansiedade faz, a preocupação não faz na Bíblia. Por exemplo, a preocupação, Deus não se preocupa com uma coisa irreal, os apóstolos, Jesus Cristo, não. A preocupação faz você, com calma, pensar. Eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar um dinheirinho, vou fazer uma coisa, vou fazer outra coisa. Para quê? Para quando eles chegar lá na frente, poder ter uma base para os seus estudos. Isso é preocupação. E é correto. Eu me preocupo com o futuro da minha família, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, tal. Você pensa, você raciocina com calma, com fé em Deus, trabalha com fé em Deus. A ansiedade nega tudo isso. A ansiedade impede de você raciocinar com lógica. Você fica desesperado ou desesperada, correndo para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Você não diz nem coisa com coisa. A preocupação não faz isso. Não, se eu estou preocupado com a igreja. Bom, então vamos fazer o seguinte, temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Isso é legítimo. Eu sei que é difícil para vocês, pela primeira vez, estar vendo um negócio desse. E eu sei que é difícil colocar isso na sua cabeça. Mas é possível, se você exercitar isso. Uma coisa é preocupação, e Deus abençoa, e Deus é legítimo. Já mostrei aqui que Deus se preocupa e Deus não tem pecado. Jesus se preocupou com seus apóstolos até no último momento e Jesus não pecou. Se preocupou com sua mãe na cruz, tanto é que diz, olha, cuida dela, João, cuida dela, João. E Jesus não tem pecado. Isso é preocupação. Jesus não ficou na cruz, meu pai do céu, e agora? O que é que vai fazer com minha mãe? Minha mãe quando eu morrer, o que é que vai ser de Maria? Ele não fez isso. Ele raciocinava, ele confiava em Deus, ele pensou. A mesma coisa os apóstolos. Então, procure diferenciar preocupação de ansiedade na sua vida. Os sintomas são esses aqui. Descontrola suas emoções, inibe a sua fé. Quando você está ansioso, a primeira coisa que desaparece na sua vida é a fé. A ansiedade é inimiga direta da fé. Até porque se você está ansioso com medo, é porque você não está com fé e confiança em Deus. Lembra de Jesus Cristo na tempestade? Os discípulos todos ansiosos, desesperados. Chega até para dizer, Senhor, não se preocupa que nós vamos morrer. E como é que estava Cristo naquela tempestade? Dormindo. Como é que se dorme numa tempestade? Porque confia totalmente em Deus. Não tem medo, não tem ansiedade. Confia tanto que sabe que Deus está no controle das coisas. Mas é Jesus. Tá bom, vamos pegar o apóstolo Paulo. Como é que chama? No corredor da morte, prestes a ser executado de uma maneira crudelíssima. O que é que Paulo disse? Eu sei em que tenho crido. Eu sei que ele é fiel para guardar o meu. Por que você não encontra ansiedade nele? Porque ele confiava em Deus. Vamos pegar Estevão, sendo apedrejado. Cadê o medo de Estevão? Cadê a ansiedade de Estevão? Sabe por que eles não ficam ansiosos? Pelo contrário, ele disse que viu foi os céus abertos e Jesus ficando de pé para recebê-lo. Porque confiava em Deus. Esse é o nosso problema. Quando o pastor Hélio está ansioso, eu estou pecando. Quando você está ansiosa por você está pecando. E se não tratar como pecado, nunca vai resolver. Nunca. Você vai passar a vida toda de psicólogo para psiquiatra para psiquiatra, tomando remédio, fazendo aquela coisa. Nunca vai resolver. Eu lamento dizer isso, não estou aqui sendo
descortês com os meus irmãos. Mas é a verdade. Tenha fé em Deus, para você ver como a ansiedade vai embora. Descanse em Deus. Cria problemas físicos, psíquicos e espirituais. Aí eu passei a mostrar o ensino de Jesus Cristo, o ensino da Bíblia. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que Ele quer que você o entregue às suas ansiedades. Ele sabe que todos nós somos ansiosos. E isso a psicologia está certa. Todos somos ansiosos, mas não é porque a ansiedade é uma coisa boa, como pregam os psicólogos, porque é um elemento da evolução, como pregam os psicólogos. Todos nós temos ansiedade por um motivo. Porque todos somos pecadores. Se você não tiver pecado, você não tem ansiedade. O nosso problema de ansiedade é um problema espiritual. Aí sim, atinge o físico, como eu falei. Atinge seu corpo, porque nós somos uma unidade psicossomática. O que acontece com o meu corpo, com o meu corpo, atinge minha mente. O que acontece com minha mente... Você, por exemplo, hoje, essa semana eu não estou legal de jeito nenhum. Mas sabe por quê? Porque eu estou tomando um bocado de antibiótico para matar uma tal de uma bactéria chamada H. pylori do inferno aí, sei lá o nome da bicha. Pô, mas dá uma dor, dá umas reações terríveis. Aí você não fica, como é que você vai ficar feliz, contente, alegre? Não tem como ficar, porque meu corpo, meu físico está doente, atinge a minha mente, atinge meu espírito. Se for o contrário, a mesma coisa. Se eu estou com o espírito doente, com a minha mente doente, minha psique doente, atinge meu corpo. É o que os orientais sempre falam, o corpo sã, mente sã, corpo são. É isso que os orientais sempre pregam. E a Bíblia é escrita nessa cultura oriental. Então vamos lá. Jesus quer que você entregue as suas ansiedades. Vamos ler todo mundo juntos. Mateus 11, 28 e 29. Vamos lá? Vinde a mim. Você crê realmente nessa promessa de Jesus? Você realmente crê nesse convite de Jesus? Eu creio. E toda vez que eu consigo entregar as minhas ansiedades em Jesus, a paz vem, o descanso vem. Porque Ele toma o nosso fardo, as nossas dores, o nosso cansaço, como Ele coloca, quando Ele diz bem aqui, cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado é com peso, além do que você pode aguentar. E muitas vezes Jesus deixa você com um peso que você não pode suportar, para justamente você entregar para Ele. Porque enquanto você aguenta o peso, você não clama por Jesus. Então eu vou botar mais 1 quilo aqui em cima para ver se ele se rende ou ela se rende. Mas quando você consegue entregar a Jesus, aí vem o que o apóstolo Paulo sentia e nos ensinou. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará você. 1 Pedro 5,7, eu não coloquei aí, mas vamos ver aqui 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte, olha. Veja como os apóstolos aprenderam e passaram para frente esse ensino. Vamos lá, 1 Pedro 5,7. Diz assim, ó. Lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Lança sobre ele. Pedro está dizendo a mesma coisa que Jesus disse, com outras palavras. Jesus disse, vinde a... Pedro não podia dizer, vinde a mim ou lança sobre mim. O que é que Pedro está dizendo? O que Cristo ensinou? Lança sobre Jesus toda a vossa, porque Ele tem cuidado de vós. Já cuidou a vida toda, desde a eternidade. Não vai cuidar agora? Vamos lá. Jesus proíbe a ansiedade com o amanhã. Veja, irmãos, Ele não está dando uma opção para mim e para você. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que destrói a nossa vida. Ele sabe que nos deixa doente. Então, Ele proíbe a ansiedade, não a preocupação. De novo, vai ter que fazer um exercício mental daqui para frente, para diferenciar a ansiedade e preocupação. A ansiedade vai passar a vida toda fazendo isso aqui agora, até sua mente criar as defesas psíquicas
para os momentos que a gente passar na nossa vida. Mas que cria essas defesas psíquicas, cria, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, você pode transformar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. É possível, sim. Num consultório de psicologia, que não crê em Deus, não vai criar mesmo. Mas diante de Deus, da sua palavra, do poder do Espírito Santo, sim, é possível. Eu vi uns vídeos de um psiquiatra cristão que tratou do reverendo Jeremias, vi várias palestras dele, e entre as coisas que ele fala, uma coisa é essa, que você cria defesas psíquicas. Do jeito que você cria defesas para o seu organismo se alimentando bem, você cria defesas para a sua mente se alimentando da maneira correta. Unidade psicossomática. Então vamos lá. Em Mateus 6:34, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, vamos ler junto? Portanto, você faz aquilo que pode e deixa o amanhã nas mãos de Deus. Como eu falei, se eu estou preocupado com a minha saúde, com a saúde de Iraci, preocupado, eu penso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou economizar aqui as moedas, né? Como diz o Simpson, né? A filosofia do Simpson, né? Espremer cada centavo. Eu vou espremer cada centavo, vou fazer um plano de saúde, porque numa emergência, pelo menos você tem um tratamento melhor. Isso é preocupação, eu estou pensando, eu estou raciocinando. Vou orar a Deus, que Deus me dê condições, vou pedir a Deus que me livre de outras enfermidades. Então, mas, como nós somos mortais e pecadores, com certeza alguma dificuldade vai vir daqui para frente. Portanto, eu vou me preparar no que eu posso fazer e o resto daí é na mão de Deus. Isso é preocupação. Ansiedade, meu Deus do céu, amanhã eu vou ficar doente. Ai, meu Deus do céu, minha filha. Ai, meu filho, minha esposa. Isso é ansiedade. E preocupação, ansiedade. Jesus está proibindo a ansiedade. Basta o dia. Se você não aguenta o mal desse dia, você vai aguentar o mal que você está projetando para amanhã? Se hoje, os males de hoje, a gente já não aguenta, imagine você projetando o mal para amanhã que talvez nem aconteça. De saber o futuro da sua vida. Porque você vai morrer antecipadamente. Se você souber que o que vai acontecer contigo amanhã ou depois, é arriscado você morrer logo hoje. E por aí vai. Eu falei do exemplo de Lia na aula passada. Eu não vou repetir porque é um pouco comprido. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte. Lia passou alguns anos de ansiedade. Deprimida, inclusive. No caso dela, pela questão do seu matrimônio, do seu casamento. Mas quando ela tem os seus filhos, você vai vendo a depressão dela, mas vai vendo uma diferença. Ela se agarra, ela olha para o homem, ela olha para baixo, ela olha para tudo. Aquilo que dá sentido à vida dela na terra. O esposo, o casamento, a vida, os filhos. Mas quando chega no quarto filho, ela tem uma mudança. Ali acaba o medo, ali acaba a ansiedade. Porque no quarto filho ela vai dizer o seguinte, eu vou dar o nome dessa criança de Judá, que significa louvor. Porque desta vez, eu louvarei ao Senhor. E ali começa outra vida, outra mulher. E nós vimos aqui que quando ela entregou realmente nas mãos de Deus, mudou a vida dela. E ela termina junto com seu esposo, que ela amou a vida toda, na terra prometida. Raquel não entrou na terra prometida, embora Raquel seja a mais divulgada, a estrela bonitinha, né? Ela não entrou na terra prometida, Raquel, era idólatra, e até onde a Bíblia mostra, não deixou a idolatria de lado, tanto é que roubou até ídolos do lar, enquanto que a sua irmã Lia passou a crer e a confiar no Deus de Jacó e em Yahvé, o Deus de Israel.
E como é que ela termina? 37 anos de felicidade no casamento. 37 anos, meu irmão. Ela passou feliz. É sepultada junto com as matriarcas de Israel, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Não Raquel, Lia. Faça isso. Faça que nem Lia. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou louvar o Senhor. E a preocupação e o problema. É o grande segredo da vida cristã. Olha, você pode passar a vida toda numa igreja, estudar teologia, você pode fazer doutorado, pós-doutorado, ser doutor em divindade, você pode ser qualquer coisa. Mas o segredo da vida cristã, do sucesso na vida cristã, é isso aqui. É o grande segredo da vida cristã. Aprender a descansar no Senhor. E não tem ninguém que possa fazer isso por você. Não tem pastor, não tem pregação, não tem estudo, nada. É entre você e Deus. A gente pode pregar, a gente pode ensinar, orar, mostrar o caminho, mas descansar verdadeiramente em Deus é entre você e Deus. Salmo 37, 3 a 7. Salmo 37. Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Confia. Sete. Então, o Salmo 37 bem poderia ser a ansiedade da perspectiva bíblica e a ansiedade da perspectiva secular. Só que ele está preocupado com o povo de Deus, com quem conhece Deus. E aí ele dá 4 ordens. Eu chamo esses versos do 3 a 7, eu, pastor Eldo, chamo de degraus da graça. Que você pega, pisa num, aí, subindo, né? Escada da graça, né? Pisa num, aí sobe e pisa no outro, aí sobe e pisa no outro. Quando você chega no último degrau, aí, meu irmão, você conseguiu a grande vitória da vida cristã. Começa dizendo, confia no Senhor. O que está te preocupando? Qual é a sua ansiedade? Qual é o motivo dela? Não, é generalizado, é tag. Que seja. Confie em Deus. Faz isso, coloca isso no seu coração. Porque uma coisa é falar, outra coisa é realmente viver. Então, o primeiro degrau é confiar em Deus. Quando você confia em Deus, 90% da sua ansiedade vai embora, o medo vai embora, porque você sabe em quem você tem crido. Aí você sobe o segundo degrau, entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor, olha, eu não quero mais me preocupar com isso, eu não quero mais ficar ansiosa com isso. Está nas tuas mãos, Senhor. Olha, irmãos, eu não estou aqui me gabando, não. Mas eu lhe garanto para vocês, eu estou pronto para morrer. Se Deus disser, é agora, eu me despeço da família, dos irmãos, e vou cantando, aleluia. Glória, graças a Deus. E se eu estou pronto para morrer, eu não tenho que ter medo de nada. 3. Primeiro eu pulei um aqui, irmão, desculpa aqui, vou começar, desculpa aqui. A pastora está me dizendo aqui que eu realmente pulei um. Primeiro é confia no Senhor, ponto. Segundo é agrada-te. Agora, agrada-te de Deus, as pessoas entendem errado. Eles interpretam assim, eu vou fazer algumas coisas para Deus, para agradar a Deus. E aí Deus, em recompensa, vai fazer os desejos do meu coração. Não é isso que o Salmo está dizendo. É para você se agradar de Deus. E quando você está agradado, ou quando você se agrada de Deus, tudo que Deus faz na sua vida está bom para você. A satisfação é nele.
a confiança é nele, o prazer é nele, a alegria é nele. Se você está agradado de Jesus Cristo, se você se agrada de Jesus, tudo mais é resto, é palha, meu filho. Por quê? Porque você está agradado, você se agrada dele, tudo que ele fizer na sua vida, você vai louvar a Deus e dar glórias a Deus. É por isso que os apóstolos, como eu falei na aula passada, chegavam até rir, chegavam até regozijar com as tribulações. Por isso que Tiago podia dizer: irmãos, se alegrem por passar por várias, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de vocês, até nas provações. Aí vem, entrega o caminho ao Senhor, que eu já falei, aí sim, quando você faz os 3 primeiros passos, você confia no Senhor. E olha a palavra, irmão, a palavra Senhor aí, na minha Bíblia, é letra maiúscula. Deixa eu ver como é que está ali. Está ali, ó, letra maiúscula. Toda vez que Senhor aparecer com letra maiúscula no Antigo Testamento, é o nome pessoal de Deus. Para não ter nenhuma dúvida. Se agrade de Yahvé, ou Jeová, como se fala em português, Javé ou Jeová. Ninguém sabe se é Javé, se é Jeová até hoje. Eu vejo os rabinos judeus falando Yahvé. E eles sabem hebraico melhor do que qualquer outra pessoa. Então eu acho que o correto seria Yahvé, Javé, e não Jeová. Mas não faz diferença. Se agrade de Javé. Confie em Javé, que é o nome do nosso Deus. Entrega o teu caminho, se agrade. Quando você faz isso, aí vem o 4º e último degrau. Descansa no Senhor. Você consegue descansar. Mas, eu repito, ninguém pode fazer, é você e Deus. É você, só você e Deus pode. Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há remédio, não há pastor, não há padre, não há pregação nenhuma que consiga fazer isso. Consegue apenas ensinar. Agora, viver é igual salvação, é entre você e Deus. Pula não, passa. Ele quer que você confie no seu amor, na sua bondade, na sua graça. Romanos 8, 28, não precisa abrir não, que todo mundo sabe decorado. Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Irmão, isso é uma verdade que nós precisamos acreditar. Até as provações na nossa vida cooperam para o bem. A Bíblia não está dizendo que algumas coisas ruins que acontecem comigo e com você são boas. O mal é sempre mal. Mas Deus é o único que pode pegar uma situação ruim na minha vida, na sua vida. Deus é o único que pode fazer isso. E transformar num bem maior, inclusive para você. Aquele provérbio que diz, há males que vêm para o bem, é um provérbio oriental pagão. Não é cristão. Todo mundo fala isso, né? Há males que vêm para o bem. Todo mal é mal. Há males que vêm para o mal. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, é o único que pode pegar uma situação má na sua vida e transformar num bem. O que Satanás fez para destruir Jesus é mal. O que Satanás faz para destruir Israel é mal. Deus, quando interfere, ele pega esse mal e pode transformar num bem. Mas ninguém pode fazer isso. Então o provérbio correto é há males que vêm para males. Essa é a verdade. Porque o bem não sai do mal. O bem nunca vai sair do mal. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, pode transformar um mal na sua vida, ou que alguém fez, ou até mesmo que você fez contra você. Ele faz isso, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, e transforma esse mal num bem. Mas só Deus faz isso. No entanto, Ele quer que você confie nisso. Que todas as coisas cooperam. E se você analisar friamente, pelos olhos de Deus, você vai ver que muita coisa ruim na sua vida foi um bem para você. A ansiedade nega tudo isso, embora nós não admitamos. 5, ele quer que você experimente a verdadeira paz que a ansiedade lhe rouba. Filipenses 4, 8, 9. Vamos lá, Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4, 8, 9. Diz assim. É Filipenses...
Ah, tá. Eu que falei errado, né? Li certo e falei errado. Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Não. Mas, irmão, não precisa nem pregar, não precisa nem falar nada com esse versículo aí. Se você realmente confia em Jesus, se você realmente crê em Deus, é isso aí que ele falou. Antes, em vez de ficar ansioso, sofrendo, como ele diz, não andeis, a palavra andeis aqui está no presente contínuo. Fala de uma prática comum, corriqueira na vida da pessoa. Não ande ansioso de coisa alguma. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Sabe o que você faz? Você chega em casa, quando você estiver ansioso, estiver ansiosa, com pânico, qualquer subdivisão da ansiedade, aquelas que eu já citei aqui, ansiedade social, ansiedade, todas aquelas fobias que eu já citei. Sabe o que você faz? Você não é crente, você não é cristão, você chega em casa, fecha o quarto, diz, ó, não me interrompa não, nem menino, nem marido, nem ninguém, eu quero ficar sozinho aqui, ou sozinha. Você se ajoelha e passa lá horas orando, Senhor, eu não quero sentir isso. Senhor, repreenda esse medo na minha mente, no meu coração. Senhor, tira isso de mim. Senhor, vem com graça, clama ao Espírito Santo, já que é nosso amigo, Espírito Santo de Deus, trata isso na minha vida, tira isso do meu coração. Senhor, me cura. Se a Bíblia está correta e se o ensino de Jesus está correto, que a ansiedade começa com o pecado, a melhor e a única remédio para isso é a graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso. Simples assim. Para frente. Eu coloquei aí a vitória do rei Josafá. Mas Josafá, eu vou citar rapidamente, está lá em 2 Crônicas 20. Eu vou só citar rapidamente para cima de vocês, porque tem mais coisas importantes aqui na frente que eu quero falar. Mas a 2 Crônicas 20, que conta a história do rei Josafá. Vamos lá. O rei Josafá seria como hoje o primeiro-ministro... qual é o nome dele que esqueci agora? Primeiro-ministro de Israel? Benjamim. Rapaz, você vê uma coisa. Eu não devia dizer isso aqui agora para não criar problema, para não fugir da aula, mas é bom o povo saber disso. Benjamim Netanyahu foi um soldado de elite de Israel, das forças especiais de Israel, da tropa de elite de Israel, o Sayeret Matkal, a tropa mais temida do mundo. Antes dele, teve um outro, que eu esqueci o nome dele agora, acho que era, não sei se era Isaac Rabin, também foi um soldado da elite. É por isso que um país desse vai para frente, pastor. Os seus soldados de elite, que arriscam a vida o tempo todo, eles colocam para dirigir a nação. Aí um país desse vai para frente. Agora, outras nações que colocam desqualificadas, não tem como ir para frente. Inclusive, o Isaac Rabin participou daquele resgate que até hoje é a coisa mais espantosa do mundo, lá na terra do Idi Amin Dada, é Uganda, né? Era Uganda, Idi Amin Dada era ditador de Uganda. Assim, transmitido pela televisão. O Sayeret Matkal chegou lá e libertou todos os reféns. Assim, uma operação, só tem uma explicação para aquilo. Deus. Deus anda com aquele povo. Se você quiser, assiste o filme. Tem tantos filmes sobre essa libertação de Israel lá do sequestro do avião lá em Uganda. É uma coisa, só Deus, a mão de Deus para aquilo. Bom, vamos voltar para cá. O rei Josafá estava como... esquecendo o nome do homem, rapaz. Benjamim Netanyahu. Ele era o rei de Israel. De repente, ele recebe uma notícia de supetão que Israel está sendo atacado. Olha o versículo 2. Grande multidão vai contra ti. Uma aliança entre 3 nações inimigas de Israel. 3 nações. Edom, Moabe, os Edonitas, os Moabitas e os filhos de Seir.
3 nações fizeram uma aliança de supetão, como agora, como o Hamas fez agora. Olha o versículo 3. O que diz aí? Josafá bateu a ansiedade, bateu o famoso medo. Agora, se você olhar para frente, o que Josafá vai fazer? Diz o texto no versículo 4, Judá, é versículo 3 ainda, no versículo 3 ainda. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregou jejum em todo o Judá. Quem que faz jejum em guerra? Soldado em guerra tem que comer, não jejuar. Judá se congregou, que é Israel, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha como é que ele começa a vencer a ansiedade. Aí você lê o capítulo 20 todinho, e quando chegar lá no final, você encontra um homem sem ansiedade nenhuma, dizendo, vamos para a luta. Quem vai na frente não é nem soldado, é os levitas. Os levitas pagam o pato, né? Primeiro os levitas. Bota os levitas na frente cantando, tocando. E vamos para a luta glorificando a Deus, cantando. Não diz que quem canta os males espanta? Quem louva não espanta, aniquila com o mal. Vamos para a guerra. E o Senhor é com a gente. E foram. Marcharam cantando os hinos de Israel. Quando chegou lá não precisaram fazer nada. Porque o Senhor tinha dado a vitória. E aquilo que era para ser o vale da sombra da morte, era para ser o vale da sombra da morte, diz a Bíblia que se tornou em Beracha, o vale da bênção. Simples, simples, simples assim. Vamos buscar Deus. É jejum, é oração, é consagração. Vamos buscar Deus. E vamos para a luta, não vamos ficar de braços cruzados não, vamos para a luta. Mas vamos para a luta louvando a Deus. E aí o vale da sombra da morte se transforma em Beracha, o vale da bênção. Faz isso na sua vida, meu irmão. Faça isso na sua vida, meu irmão. Coloca isso como verdade. Ok. Por último, meus amados irmãos, encerrando, algumas lições práticas contra a ansiedade. Essas lições práticas tanto são na área espiritual como na área física, biológica, já que a ansiedade atinge o seu corpo físico. A primeira lição prática: tome uma decisão de entregar verdadeiramente a Deus. Mas entregar verdadeiramente. Tem um vídeo, eu falei desse vídeo na aula passada, não falei do vídeo lá de Coast, não tem? Nós temos esse vídeo hoje aqui. Está em inglês, mas está legendado em português. Veja esse vídeo, que ele é muito pedagógico nessa área de entregar verdadeiramente as coisas a Deus. Eu vou pedir para o irmão preparar esse vídeo para passar para nós agora, para você não ficar igual essa mulher, dizendo que entrega sem entregar. Tem um vídeo aí? Tem um som? Pode aumentar o som? Pode passar o vídeo, vamos lá. 4 millones de dólares. Ah, está en español, ¿qué haré beleza. con tanto dinero? ¿Sabes? Compraré un edificio. No, espera. Compraré una manzana y mandaré a mi hermano. Oye, espera, ¿qué vas a Está hacer? muy gorda. Luego voy Espera, compraré... David. Tengo una idea. ¿Qué idea? Saca el cheque de tu bolso. Tienes razón, mucha razón. Debo sacar el cheque y ponerlo donde nadie lo encuentre. No. Endósalo. No, si lo endoso lo pierdo y cualquiera lo encuentra, así que... Pero no es dinero tuyo. ¿No te dije que fuera tuyo? Está ensangrentado. Me mataron por tenerlo. Así que endosa el cheque. No, pero... Sam, ¿qué vas a hacer con él? Mira hacia allá. A tu izquierda. Ay. No querrás que les dé este dinero a esa manada de monjas. Oda May, si no lo haces, te van a encontrar. Tu única protección es deshacerte de él. Ay, Sam, vamos, me muero. Son 4 millones de dólares. Pero de esta manera, te irás al cielo. No quiero ir al cielo, quiero ir a un banco a cambiar el maldito cheque. Hola. Me lo hola. agradecerás. ¿Cómo están? Firma Rita Miller. Ya lo sé. A nombre del Refugio San José. No puedo creer que me hagas hacer esto.
Dáselo. Yo voy, ya voy. Solo quiero sentirlo otra vez. en Dale mis el cheque dedos, a la es todo. señora. ¡Ya voy! Entrégaselo. Sé que puedes. Dale el cheque. Está bien. Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Suéltalo ya, Odamei. Suéltalo. Suéltalo. Maldita sea. Agora é suficiente. Me enorgullezco de... É isso, irmãos. Nós ficamos igual a essa mulher, querendo entregar para Deus e segurando. Deus puxando e você puxando do lado. Deus puxando. Entrega. Esse é o ensino prático. Entrega verdadeiramente. Mude seu pensamento. Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4, 8, 9. Se você olhar lá em Filipenses 4, 8, 9, olha o que a Bíblia fala na sequência da ansiedade. Nós lemos os versos 6 a 7 de Filipenses. Mas na sequência, quando ele diz, não andeis ansiosos, olha o remédio que ele dá no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Muda o pensamento. Ore especificamente por isso. Já falei há pouco tempo atrás. Ore especificamente em Filipenses 4:6. Ore com fé operante. Tiago 1:6. Sem nada duvidar. Porque quem duvida é como o vento. É como a palha que é levado. Ore com fé, com confiança. É a fé operante, como Josafá orou. Encha-se do Espírito Santo pelos meios da graça, o jejum, a oração, a palavra, a pregação, a vida cristã, a vida na igreja, a vida no reino. E isso vai te fortalecendo, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Lições práticas ainda contra a ansiedade. Aqui já são os conselhos mais biológicos, mais para o humano. Dormir bem. A pessoa que é ansiosa realmente não consegue dormir bem. E nós somos feitos para dormir à noite. A noite foi feita para nós dormirmos. Esse mundo moderno é que destruiu esse princípio. Mas é importantíssimo. O sono, o bom sono traz boa saúde para você. Ah, pastor, eu não durmo tão bem assim. Então faz o seguinte, evite televisão, celular, essas coisas. Leia. Vai ler a Bíblia, horas antes de dormir. Toma um chá aí, como dizia um amigo meu lá em Santana, toma um chá de maracujá, como é que ele dizia? Toma um chá de maracujá murcho, diz que acalma, não sei. Então toma um chá, coisas assim. E você tira tudo, televisão, celular, tudo que te desperta, para que você comece a dormir bem. Só em você dormir bem já diminui sua ansiedade, porque reorganiza toda a sua parte biológica. Quando nós dormimos, todo o nosso corpo é reprogramado. Tudo que é de coisa ruim vai sendo tirada, tudo. E o seu organismo é como se reprogramasse você durante o sono. É por isso que tudo que há no universo precisa de descanso. Tudo no universo. Até Deus descansa, entre aspas, né? Sabendo explicar isso aí. Procure fazer exercícios físicos. Você tem que suar. Quando você transpira, eu já falei isso, o exercício, nós estamos numa cultura, num mundo, que nós não temos isso. A gente come e depois não vai suar, a gente vai para frente do computador. A gente vai trabalhar em ar-condicionado, coisas que... Mas nós precisamos, da biologia humana e da psique humana, desde o pecado, nós temos que suar. No suor do teu rosto, obterá o teu sustento, inclusive o espiritual. Você tem que se esforçar. Quem que nunca orou aqui de suar, de chorar? O próprio Cristo chegou a pingar gotas de sangue. Tenha lazer, procure coisas para distrair sua cabeça, coisas que você gosta de fazer. Você gosta de fazer tricô, faça. Né? O pastor Reginaldo fazia balé antigamente, não era, pastor?
Faça com brincadeira, faça qualquer coisa que você gosta. Não é pecado, não. Não é pecado ir no cinema, não é pecado ir assistir o Palmeiras, não é perdendo por boca, infelizmente. Não é pecado você ir na praia com sua família. Não, isso não é. Faz coisas agradáveis. Aqui sim. Pratique a meditação. Pratique a meditação. A meditação secular, oriental. A meditação cristã. A bíblica. A meditação secular diz para você esvaziar. Esvazie sua mente. Vai esvaziar a mente para tu ver uma coisa? Esvazia para tu ver uma coisa da tua mente. É igual aquele provérbio que eu aprendi aqui em São Paulo. Mente vazia. É isso aí. Claramente. E qual é a meditação cristã, irmãos? Vou dar 2 exemplos. Salmo 27:4. Salmo 27:4. Rapidamente. Essa é a meditação cristã. Salmo 27:4. A meditação é correta fazer isso contra a ansiedade. É correto você fazer meditação. Não a secular. Salmo 27:4. Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor. É a oração dele. Vou pedir só uma coisa ao Senhor. E buscarei, ou seja, esforço. Eu vou praticar. Eu peço a Deus, mas eu faço também. Eu busco também. Que eu possa morar na casa do Senhor. Yahvé, letra maiúscula, Betel e Yahvé. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu. Você quer fazer meditação? Medita em Deus. Na grandeza de Deus. No amor de Deus. Na bondade de Deus. Na misericórdia de Deus. No poder de Deus. Pensa nisso. Medita nisso. E aí, de novo, a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Medita na graça de Deus na tua vida, na tua família. Isso é a meditação cristã. 19:14, Salmo 19:14, último exemplo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora imagina você lá, fazendo a meditação secular. Eu vou esvaziar minha mente. Eu vou pensar no nada, no absoluto nada. É isso que eles dizem, né? Aí está lá você. Olha, essa meditação não agrada a Deus. A meditação que agrada a Deus é essa daqui. Que as palavras dos meus e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Evite bebidas estimulantes. Gente que toma muito café é ansioso, não tem para onde correr. Porque a cafeína descontrola alguns neurotransmissores no seu cérebro. Tem coisa boa nisso também, tem coisa ruim. Quando você bebe pouco, é bom. Porque ativa, eu, por exemplo, tomo sempre café de manhãzinha. Sempre eu tomo uma xícara ou até um pouco mais de café de manhã. Aí eu paro. Porque realmente estimula. Mas se você toma demais, Red Bull, coisas estimulantes, aí, meu compadre, mesmo que você não seja, você vai acabar mais cedo ou mais tarde tendo ansiedade. Porque a química vai mudar seu organismo. Lembre-se, somos uma unidade psicossomática. Enfim. Essa é a visão bíblica sobre a ansiedade. Que Deus nos dê a graça, a misericórdia de colocá-las em prática e viver uma vida não ansiosa, mas uma vida que verdadeiramente descansa no Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Amém.